Olá! Estamos aqui novamente com outro episódio do nosso podcast das Educadoras Parentais do Rio de Janeiro. Eu, Viviane Carnevale, Ana Luísa Ferreira, Fabiola Souza e Alexandra Linhares, nossa convidada especial da nossa comunidade de educadoras parentais aqui do Rio de Janeiro. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é o peso invisível das expectativas. Eu queria perguntar a vocês, respondam na ordem que vocês desejarem, o que vocês pensam sobre os pais projetarem as suas frustrações ou os seus desejos na vida dos filhos? Que é uma coisa que eu vejo acontecer muito, né? Os pais querendo que os filhos vivam a vida que eles não conseguiram viver. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Quem começa? Isso acontece muito, na verdade, e com vários vieses, né? Vamos dizer assim, né? Tanto com coisas que eles não viveram, ou coisas que eles acreditam que eles viveram, eles gostariam que eles vivessem também. E isso é meio que... Eu acredito que isso seja até meio instintivo, né? Porque você está projetando ali, é teu filho, é tua cria. Eu penso assim, por exemplo, eu estudei numa escola a vida inteira, em uma escola só. E meu filho está estudando na mesma escola. Eu levei um tempão até ele ir para essa escola. Foi a última escola que eu visitei do bairro, porque eu não queria me deixar influenciar, mas enfim, por características, ele gostou da escola e ficou. Só que desde o início, ele aos 6 anos de idade, ele falou pra mim, ele estava no primeiro ano da escola, essa escola é a sua, essa escola não é a minha. Porque a referência dele ainda era a creche, que ele estava saindo da creche agora. Então ele aos 6 anos de idade me deu uns tapas na cara. Trouxe a realidade. Para com essa expectativa. Se for boa pra mim, foi. Mas essa aqui, a que você tá olhando, é a sua. Então, que maturo ele, com é, essa é, percepção. às vezes ele tem Já uma alma de chegar 67 anos. e falar assim, olha só, mãe, preste atenção, a visão era Foi sua, essa agora frase. me permita ter a minha visão. Foi essa, exatamente com essas palavras que ele falou. Essa escola é a sua. Essa não é a minha. Interessante. No primeiro ano dele da escola. Tinha meses na escola. Mas hoje é a dele? Mas ele também já repetiu isso pra mim, assim, a minha escola, do meu jeito. Tipo, não é a sua Muito escola. interessante não você é o que falar você isso. dá. Aconteceu também algo parecido comigo. Meu filho, quando foi passado, na época, ele já está com 27 anos, quando ele foi passar da alfabetização do pré, né, para ir para o primeiro ano, eu levei ele para uma escola aqui no Rio, católica, toda, né, muito papapá, que o grupo ia para lá. E aí, assim, o grupo vai, a gente tem um menino muito inteligente e tal, mas com uma percepção de vida diferente, mais agitado, mais, né? Aí nós levamos ele para fazer aquela avaliação, a provinha, né, tão temida. E aí ele chegou, deixamos ele lá, quando ele saiu, ele todo serelepe, e aí como foi? Aí ele, então, mãe, caiu isso, a resposta era isso, eu botei isso, eu falei, mas por que você fez isso, meu filho? Você já olhou em volta, mãe? Ele não queria, né? Já olhou em volta? Que cor é a escola? Você me tirou de uma escola colorida para entrar numa escola cinza, sem cor? Eu engolia seco. Eu falei, filha, é verdade. Mas vamos dar uma olhada em volta da escola para ver se você conhece outro espaço? Não convenci, gente. Então, assim, eu queria para mim, né, que ele fosse aquele garoto que estudasse numa escola onde a gente sabe que vai preparar para uma faculdade, a gente quer mas pergunta se ele queria. Não. Eu parei para... Aquilo ali eu já tomei uma lição. Eu tinha... Você quer? Não, eu não quero. E aí eu tive que procurar uma escola com ele. E desde então, hoje, eu sigo esse conselho para os pais. Quando os pais me mandam mensagem, Alexandra, que escola que você sugere? Eu falei assim, a primeira coisa que eu vou te dizer é o que o meu filho me disse quando ele tinha 6 anos. Se ele quer ir para aquele lugar. Se ele gosta, leva ele, conhece o ambiente, vai, sabe? Faz ele ali. Sente a criança, né? Ela tem que ser escutada. Né? Se não for, não é ele, a vida A dele. convivência dela, né? É ela que exatamente. vai. No outro dia eu ouvi um pai, a Antônia tá fazendo vôlei. Aí um pai estava sentado comigo e falou assim, nossa, a fulaninha é muito ruim. Aí eu falei assim, mas ela começou a escolinha agora. Aí ele falou assim, pô, mas eu jogava vôlei pra caramba. Eu olhei pra cara dele e falei assim, você jogava vôlei pra caramba. Precisa de um adulto pra conscientizar, não é? né? Aí ele começou a rir. Ele, pô, pior que eu. Eu falei, pois é. A gente coloca uma expectativa em cima deles e coloca um peso. E com certeza ele deve chamar a atenção da menina dele, né? E assim, e isso vai criando nela uma frustração que não era pra criar. Né? Que era pra estar ali. Eu até falei, como a minha formação é educação física, eu me sentia
até no direito e no dever de falar para ele assim, olha só, nossa função como pais é apresentar os esportes. Mas não é porque você gostava de voleibol que sua filha vai gostar de voleibol. Ela pode gostar de patinação. De balé. Entendeu? É outra coisa. Aí ele riu e falou assim, pô, pior que você tem razão. Eu falei assim, esse é o nosso papel, apresentar. Sim. E deixar que eles façam as escolhas deles, Da entendeu? maneira deles, né? Porque ela pode até gostar de voleibol, mas pode não ter tanta habilidade assim Não, como ele. ela pode, inclusive, gostar de voleibol e desistir de jogar Por causa voleibol disso, por causa dessa porque tá pressão. sentindo que o pai tá Muita ficando pressão. frustrado com a forma certeza. dela. Isso começa quando a gente pensa em ter um filho, né? Existe o filho idealizado Sonhado. e o filho real. Real. E a gente coloca expectativa numa criança que ainda nem existe. Em tudo. Como que deve ser o corredor? Vai puxar quem? Vai aparecer com quem? E aí aquele bebê nasce, eu acho que o bebê já chega no mundo chutando a porta e falando, acabou. Eu não vou ser nada que você está idealizando, não. Vem me conhecer e entender e tratar as suas... Eu acho que o filho, às vezes, ensina os pais, obviamente que não com essa função, a lidar com as próprias expectativas e entender que não vai ser do seu jeito. Não vai a ser gente do seu precisa jeito. descobrir juntos Não, qual vai nunca ser o é. caminho. Eu acho que é a função dos filhos, sim, Fabi. Eu acho que não é um peso, não deveria ser um não peso. Acho que essa é a palavra. peso. Mas é eu acho que a gente vem para isso mesmo também, para também dar oportunidade para os nossos pais e tal, para reviverem certas coisas, né? Para ter um segundo olhar agora com uma criança envolvida. Mas isso é o que eu tô falando. Eu acho que isso é uma coisa muito natural de acontecer. E a gente precisa ter consciência, porque a gente mesmo estudando, sendo professor, estuda parentalidade e mesmo assim Somos humanos. e você a gente projeta, perceber. né? A gente sai dali eu vou de te dentro falar. de você. Mas eu acho que a gente vai voltar lá pro o autoconhecimento. Sim. É tudo. Porque trabalhando com orientação vocacional, eu ainda vejo pais querendo escolher carreira Gente, dos filhos. Eu escutei isso tem umas 2 semanas. Carreira. Existe isso? Né? Existe. Ou fazendo o contrário. Me contrata e fala, olha, ele gosta muito disso aqui, mas tenta levar ele. Não é tenta levar. Né? Então, assim, se nós fizermos as nossas escolhas, sendo certas ou erradas, eles têm o direito de fazer a escolha deles. Ou se a gente não fez a nossa escolha e foi pelo que esperavam da gente e não ficou bem, a gente sabe o peso que isso carrega. Pra que reproduzir? E uma coisa é exatamente. você errar os seus erros, Fabi. Eu escolhi educação física. Hoje eu não vivo de educação física. Foi um erro ou não? Não sei, mas foi a minha escolha. caminho. Sim, entendeu? foi o seu caminho. Agora, imagina se eu tivesse feito educação física, não vivesse da educação física e tivesse feito porque foi a escolha dos meus pais. Sim, exatamente. Então, né? Essa parte da profissão foi o que eu falei assim, eu me assustei mesmo, recentemente, quando eu vi, porque o pai não deixou ela fazer o que ela queria. Eu falei, uma menina de 20 anos, eu falei, como assim, gente? Ainda existe isso? Muito, existe muito. Juro por Deus que foi um Muito. choque pra mim, assim, Existe, que eu achei que... Porque isso é uma coisa muito... Que a gente conhece muitas histórias disso, né? Antigas, eu vivi assim, isso, né? Eu vivi isso. Então, eu mas fiz da nossa- informática com 16 anos. Aham. Fiz faculdade, porque Aham. na época eu tava começando, ainda era em DOS, fiz, porque tava bombando, né? Aham. E eu queria fazer psicologia. Ah. E eu vou fazer psicologia ano que vem. E a gente a tá gente conversando conversou sobre sobre isso. isso. Entendeu? Porque assim, eu fiz pedagogia, fiz outras faculdades Aham. que me deixam, mas a psicologia sempre esteve Aí no meu dentro, coração. né? E aí ela assim, ela era para ter sido acontecido antes da pandemia, que eu fiz o ENEM, mas a pandemia não deixou, mas agora ela vai acontecer. Com 52, mas Tá vai ótimo, ser Bem com 50. pré-tempo, né? Mas Aí, tá isso, vendo? isso também é Tá bom. ótimo. Isso. Porque o Dá um mundo recado. hoje permite que a gente a gente recomece a qualquer momento. Significa. Né? A gente se reconstrua, a gente mude de direção, a gente comece coisas novas, a gente retome coisas antigas. Hoje a gente pode. Quando eu era criança, as pessoas envelheciam mais rápido. Não tinham coragem de recomeçar, De mudar. né? Carregavam aqueles pesos pela vida eterna porque não queriam recomeçar. Hoje a gente sabe que a gente pode. E mesmo E não é porque a sinal gente de muda. fracasso, né? Porque a Porque ainda gente tem não... isso. A gente, não é É. fracasso. Não. Você mudou o caminho, você mudou como pessoa, A gente você muda, né, ressignificou e tá buscando aquilo que vai te fazer realizar. Todas as experiências que a gente passa muda a gente. Sim, Em 24 sim. horas você não é mais a mesma Não. pessoa. Eu daqui a 1 hora eu não sou mais a mesma pessoa, É, porque eu claro. vou encontrar com outras Com pessoas. certeza eu não sou, porque antes desse podcast vocês fizeram eu mudar completamente. A chave virou. Deixa eu falar uma expectativa que é muito forte, muito pesada, que é sobre a sexualidade das crianças, né? E também ouvi de um pai, a mãe quer muito que ela faça balé. Eu queria que ela fizesse jiu-jitsu. E a mãe não quer porque acha que ela vai ficar masculinizada. Eu ouvi essa frase.
não tô julgando, né? Cada um pensa de uma forma, mas essa expectativa ainda, 2025, um mundo, né, totalmente diferente. Como lidar com isso? Como lidar com isso? A menina que você botava lacinho até ontem, Mas e lacinho se for da rosa, vontade vestido de dela? tchutchu. Se for da vontade dela. Fala pra câmera. Se for da vontade dela, só tem que respeitar. A primeira coisa, Vivi, tem que perguntar. Você quer fazer balé ou você quer fazer luta? O que te faz feliz? Eu acho que o que é mais importante a gente compreender nos nossos filhos é o que traz felicidade para ele, não para mim. Entendeu? Porque aquela volta a gente para a primeira pergunta. É a realização do sonho nosso ou do sonho do nosso filho? A gente quer ele feliz para a vida ou para nossa vida? Até porque se ela tiver sexualidade diferente da que tem expectativa, não é o balé ou o jiu-jitsu, Não, né? exato. O esporte não vai influenciar. E de Não. onde que vem essa? Eu acho que a gente tem que olhar para o pai, voltar essa pergunta. De onde que vem isso? Por que você está pensando que um esporte vai interferir na sexualidade e ir além? E se, de fato, a sua criança, independente do esporte que faça ou não, tiver uma sexualidade diferente da esperada? Como que a gente vai lidar com isso, né? Isso aí. A gente já tem que preparar e dar ferramentas para esses pais lidarem com isso agora. Se isso é uma Eles não querem nem preocupação tão pensar sobre grande, isso. Não, nós estamos preparados. Então, é exatamente. Aí a gente volta do início, né? É a questão do autoconhecimento, de você olhar pra você, porque De senão onde você vem? fica repetindo. De onde vem? Essa questão do esporte, então, pra mim é muito clara, que você vê a divisão de esportes entre os esportes que exigem força, E que são dos delicadeza. meninos. E a delicadeza é das meninas. Não. Isso é muito claro, isso é muito. O esporte, pra mim, assim, é visível essa diferença. E por que a gente faz isso, né? Para manter essa ideia de que o homem é o forte e a menina é a delicada, de que o homem é A o gente forte e a tenta mulher fazer é a isso, mas a delicada. sociedade cada vez mais Em trabalha várias contra isso, esferas. né? Porque E tem ao contrário também, tá? O menino que não gosta do esporte de força. Isso, que quer fazer. O menino que quer fazer o balé. balé. Ou que não quer nem fazer Que balé, que acha vamos que ainda- no extremo, não, só não gosta de futebol. não gosta de futebol. judô. Não, E aí? não. Existe o bullying com o menino que não gosta do futebol. isso que eu tô falando. Exatamente, ele Isso é gosta um de filho, ler, isso que eu tô ele gosta de falando. ler, ele gosta ele de sofre, estudar. ele sofre, Na hora, ele do, escuta na hora do música. recreio, ele gosta É. de ficar ouvindo uma música, É. tocando, É. ou lendo um livro. É. Né? Tá a tribo tá toda lá no futebol. Tá. E ele tá lá, sentado, e ele, né? E de qualquer forma, isso Ele é vai. excluído. E a gente já né? saindo de casa, indo para outros espaços sociais que acabam reforçando esses pesos, né? Porque o peso não é só o peso que os pais colocam, mas qual é o peso que a escola, qual é o peso que os ambientes esportivos, qual é o peso que a sociedade... Isso entra nas profissões também, né? Algumas profissões que a gente vê que são majoritariamente masculinas e outras femininas. E aí é Cuidar uma é questão sempre feminino, da né? sociedade É, que vai tipo- expandindo essas expectativas nesse serzinho que está em desenvolvimento, né? É. E- Tem aqui uma pergunta. O peso de não ser visto. É aquela... eu também já atendi um adolescente que os pais são super comunicativos e eles vieram me procurar porque o menino não é comunicativo. Como se fosse uma coisa hereditária e os pais Ele muito tinha, ele tem falantes que e, ser, né? E o filho tinha que ser. E mais introspectivo. E a gente, eu trabalhei com o menino, trabalhei depois a finalização com os pais, explicando para eles que ele é uma outra pessoa, que ele não tem nenhum problema de comunicação, ele só tem um nível de comunicação diferente do nível dos Ele pais. se expressa de forma diferente. Isso, mas comigo eu não tinha o que falar. Então, assim, eles achavam que ele não se expunha, que ele não... Mas Não e se aí? coloca. Mas eu acho que é tudo a mesma A coisa, gente né? estimula, respeita. Como é que lida com isso? Vamos falar para o pessoal que está gente. ouvindo. Não, respeito. Sempre respeito, gente. É tudo a mesma coisa, é tudo o não olhar e colocar as suas expectativas. Seja, eu espero que ele seja comunicativo, ou então eu queria que ele fosse mais tímido, o garoto fala demais. Todos os dois são a mesma coisa. Aí eu pergunto, você perguntou assim, eu espero que você seja feliz? É. Falta isso. Eu perguntaria como ele se sente com o jeito que ele é. Isso. Tá fazendo falta para você essa comunicação nesse momento? Nesse Por caso quê? específico, eu queria te trazer uma coisa. Diga. Eu senti que ele fica desconfortável. Por não ser comunicativo. Mas ele fica desconfortável Pra- porque já passaram para uma ele cobrança, essa questão. como se fosse errado, né? É. Ser diferente dos Como pais. se ele estar em outro nível de comunicação, né? Assim, Não agrada. fosse algo ruim. É o jeito dele. Isso O é que muito- causava desconforto é a expectativa dos pais. Isso é muito Não sério, ele em né? si, Você deixa entendeu? de agir como você deixa de ser quem você é para ser quem o outro quer que Em você todos os- seja. Se anulando, desde né? muito cedo. Se anulando. E você acaba esquecendo realmente quem você era nesse processo de desenvolvimento para
fazer aquilo que o outro espera por você. É muito sério. Não é? É muito sério. Pois é, e eu sempre penso assim, eu trago sempre muito a questão de uma educação amorosa, porque eu entendo, e eu sempre repito isso, que o amor é mais do que esse sentimento romântico que a gente banalizou e pior, né? Bota uma cobrança em cima da gente. O amor, na verdade, é você querer o desenvolvimento teu, claro, mas de quem está próximo de você. Sim. E como é que você vai deixar o teu filho se desenvolver se você está tolhindo tudo que ele é? Isso, reprimindo. O né? tempo todo. Então, isso faz parte do amor. Deixar de pensar que o amor é só, ai, meu filhinho, eu te amo, querido, enquanto você tá dando espaço para Eu ele te amo crescer. enquanto você faz e é aquilo que eu que eu espero. Se quero. você que se comportar, seja. eu te amo. Se você... Se você tá indo por esse caminho, É. aí você começa até a duvidar, né? Caramba, como é que a gente vai te merecer isso. amor? Que amor E aí, é esse? a pergunta que você fez, eu talvez fosse uma outra pergunta para esse menino. Como é que você se sente com essa cobrança? Com a minha expectativa? Né? Porque eu tenho essa expectativa. Vamos ser claro, eu tenho essa expectativa. E aí? Como é que você se sente? Porque ele, de fato, se sente incomodado. Da cobrança, Por causa da sim. expectativa. Ele gostaria de poder superar isso, só que não é algo natural para ele. Não. Entendeu? E a gente está passando num momento, né, do mundo em que tá todo mundo de olho em todo mundo, né? A gente se compara Sim. pelas redes sociais o tempo inteiro. Sim. Ao mesmo tempo que a gente se compara, a gente também tem acesso à informação e conhecimento à nossa mão. É só a gente resolver que vai estudar sobre alguma coisa que tá tudo aqui. E aí também tem cobrança. Você só não faz isso porque você não quer. Você só não melhorou nisso porque você não quer, tá tudo aqui. Também tem essa cobrança. E com as comparações das redes sociais, fica mais difícil ainda para a pessoa se encaixar, porque ela está se comparando com coisas que às vezes são inalcançáveis, já que ninguém posta aqui as suas derrotas, só posta as suas vitórias. Todo mundo Como é que bem a gente lida perfeito, com né? isso? Se a gente está falando, primeiro, se a gente está falando de criança e adolescente, eles já não deveriam estar usando as redes sociais, né? Pra começar, Eu sei que é né? difícil, eu tô falando isso de um lugar que eu tenho um menino de 13 anos que ele usa. Um lugar de fala. Usa, controlado ali comigo e tal, mas usa. Porque talvez hoje, se eu tivesse um bebê, eu começasse de uma maneira diferente. Mas quando eu comecei lá, 13 anos, foi bem diferente. Eu também começaria diferente. Pois é, tenho certeza disso. E hoje é mais difícil tirar, fazer esse desmame aí. Reduzir. Mas a gente já começa no erro aí, É. né? Porque essas crianças e adolescentes de 10, 11 anos, que são os que estão mais vulneráveis, eles já estão expostos a isso. Eu acho que também a exposição à rede social, à internet, ela é uma coisa inevitável. Isso só Sim, vai aumentar. sim. A gente tem que aprender a lidar com isso, Isso, de uma forma isso. saudável. E né, ensinar os nossos filhos o limite, né? De quando, por quê e para quê. Ter essa clareza. O que a gente comete de erro, né? É que a gente não tem aquele hábito de expor e esclarecer como é que a nossa família vai dar certo, sabe? Olha, a gente pode tentar desse caminho, porque desse caminho não está certo. E ir ajustando. Acho que as famílias estão pecando muito, porque as famílias não conversam mais assim como a gente. Não tem mais o horário do jantar, né? Não tem mais uma refeição. Eu sempre, quando eu estou fazendo os meus atendimentos, eu sempre coloco, quando eu vou criar a rotina da família, eu sempre coloco em que horas que nós vamos ter um horário da semana, na semana, quiçá na semana, que a gente senta, que a gente tira o celular do lado e que a gente vai olhar no olho e a gente vai dizer como foi a semana e que a gente vai ponderar, acertar, ajustar. Não existe mais. Mas escutar sem julgar também. Sem né? julgar. Não há lugar para apontar, tá errado, tá certo. Não, Isso. é só escuta. Mas o que você falou assim, né? O que é sucesso para você? Porque a gente está olhando o sucesso do outro, mas a gente tem que começar a mostrar para as crianças que o sucesso ele é diferente para cada Ele é relativo, pessoa. É isso aí. O sucesso dela, ela fazendo isso por uma escolha dela, ou às vezes nem é. A gente tem que entender quando é adolescente, né? Tem muito adolescente que está aí ganhando dinheiro com as redes sociais, que foi colocado ali de alguma forma, que nem, né, quando a gente vai olhar fora das redes, Sim. tá com um monte de questões internas a serem trabalhadas, né? Então, quem disse que tá na rede postando alguma coisa é sucesso? É sucesso para quem? E Não começar é a trabalhar em referência. cima disso também, né? Na reunião em família, nesse momento de escuta, de troca, de partilha. Não, e eu acho também que o ideal é a gente poder falar que o que está sendo visto aqui, até a gente conversou sobre isso na orientação vocacional essa semana. O que está sendo visto aqui é uma vida sempre muito
Perfeito. perfeita, a vida boa, positiva, mas atrás daquele sucesso, mesmo que eu também acho que é sucesso, tem perrengue Tem. Com certeza. que a gente não vê, Uhum. né? Tem as coisas erradas, tem a família desajustada, tem que a gente não tá vendo. Então, assim, porque dá uma falsa impressão, né, de que a vida é um morango, como diz a minha manicure. Ela fala, você pensa que a vida é um morango? Que a vida é um morango, e não é. A vida de todo mundo tem percalços, né? A vida de todo mundo tem um Uma viés demanda, que gostaria que fosse diferente. Mas a vida é como ela é. Então, essa expectativa da vida perfeita, né? E da gente querer que a vida do nosso filho seja perfeita, da gente querer que ele seja o aluno perfeito, que ele seja a criança perfeita, é uma expectativa que já nasceu para dar errado, né? Levando para eles um peso que é totalmente desnecessário, né? E as redes sociais só vieram para Pra reforçar, né? reforçar. Mas é isso, assim, ela existe, não tem como a gente dizer que não vai, que vai sumir É. e tal. Mas eu acho que talvez um papel nosso, e talvez não, com certeza, é estimular esse pensamento crítico. Uhum, Que está se esvaindo, né? Isso. Cada vez. Da gente também, Sim. né? A gente está cada vez menos crítico das coisas, né? E talvez a gente realmente tenha que trazer isso para os nossos filhos de forma mais consciente e mais cedo ainda. Porque depois que perde é mais difícil voltar, né? Mas então a gente precisa, eu acho que essa consciência crítica, né? Do pensamento crítico, as redes sociais e tudo mais, pode também favorecer isso, nessas conversas, Sim. esses acordos que a gente pode fazer. Inclusive as nossas redes, né? Olha, filha, eu tô postando aqui. É. O que eu tô fazendo aqui. Você veio postar aquela situação que a gente passou aquele dia? Uhum. Trazer E o isso. porquê não expor isso? E o porquê expor aquilo? É. Boa. E é assim com todo mundo. É. Sabe? As pessoas vão expor aquilo que elas querem. Inclusive o ruim que tá acontecendo na Sim, vida dela, ela tá sim. expondo porque ela quer que você saiba. É. Sim. Porque senão ela não postaria. Com certeza. Estamos de acordo motivo. que a gente tem que diminuir as expectativas em cima dos nossos filhos. Sim. Total. Sempre. Sempre. Alinhar E as nossas isso aí. também. É. É isso Tem que aí. baixar a régua bonito, como se fala em É isso aí. parentalidade. É isso aí. Só uma parentalidade. Então é isso, gente. Obrigada. Nada. Obrigada pra você que acompanha a gente por aqui. Fica aqui no nosso canal. A gente está sempre discutindo assuntos que são muito pertinentes para quem tem crianças e adolescentes em casa. Um beijo. Obrigada.